Bem, eu vim aqui conversar com vocês. Nós, da enfermagem, estamos assim, estou falando também, mas a gente vem sofrendo muita coisa, né? E desvalorização, perseguição, são itens, coisas. Então, por que eu estou falando isso? Eu vim aqui, hoje eu estava conversando com uma colega, né? E ela dizendo, né, que cada vez mais ela está se decepcionando com essa área, com a área da saúde e principalmente com a área da enfermagem. Por quê? Porque devido a todas essas situações que eu citei antes, né, o poder público só lembrou da gente quando foi na época da pandemia, porque a gente estava lá, a gente tinha que estar lá, a gente estava num campo de guerra. Só quem viveu dentro de um hospital na época do Covid, o medo por você, por si, né, por si próprio, de não se contaminar, o medo de morrer, o medo de levar para dentro da sua casa aquela doença para algum familiar seu. Eu tenho meu filho asmático. Eu tinha minha mãe viva na época, que eu tomei todos os cuidados possíveis para que minha mãe não pegasse Covid. Graças a Deus, minha mãe não pegou Covid. Minha mãe faleceu depois do Covid por outra situação, mas não foi de Covid. Então, eu vim desabafar, falar essas coisas, por quê? Porque cada dia mais, a gente da enfermagem se decepciona com o poder público, com as coisas que vêm acontecendo em relação no nosso Brasil. Toda essa ganância, toda essa roubalheiras que vem acontecendo de longa datas, e que para nós da enfermagem, toda vez que a gente pede um pouco de aumento, nunca tem dinheiro, sabe? Então, assim, hoje um profissional de enfermagem, ele ganha, pelo menos aqui no meu estado, na prefeitura, R$ 1.400. Hoje um funcionário público da prefeitura ganha menos que um salário mínimo, o seu salário base. O que faz aumentar são os benditos penduricalhos, que é insalubridade, que você só ganha se você estiver trabalhando. Vale transporte, que você só ganha quando está trabalhando. Então, quando quinquênio, essas coisas também, você só ganha enquanto está trabalhando. Quando você se aposenta, essas coisas tudinho você não leva. Você se aposenta com o seu salário base, que é o seu salário seco. E esse seu salário de R$ 1.400, que hoje ainda está R$ 1.400, não sei se daqui um mês, 2 meses vai subir para um salário mínimo, se esse valor aí ainda é descontado previdência, descontado algumas coisas. Então, quando você se aposenta, você não leva nada. Tem colegas que se aposentou, já estava com tempo para se aposentar, ou já não aguentava mais, ou se afastou, se aposentou por doença, porque hoje a gente está trabalhando tanto, né? As pessoas falam, mas quando está dentro do hospital, ou numa UPA, ou num posto de saúde, não sabe o que a gente passa lá, não sabe o que a gente tem que fazer. Então, assim, hoje eu venho tão cansada, triste por mim, triste pelos meus colegas, que hoje o salário não está dando para nada. De que hoje é R$ 1.400? A gente ganha uma complementação, que não é piso, que foi aprovado em Brasília, o piso da enfermagem. Foi aprovado,
Aí o STF foi lá e detonou nosso piso. Não podemos levar, né? Não podemos levar o piso. A gente levou, foi uma complementação em cima de uma carga horária que é 3.330. Mas se você fizer 44 horas. Servidor público não faz 44 horas, só faz 40 horas. É lei. Então, a gente já não leva mais os 3.300. E aí, o que eles fazem? Esses 1.400 que a gente ganha, mais o complemento que vem de Brasília, que tem data marcada para se acabar. Então, assim, isso aí a gente vai ter por um período essa complementação. Só que essa complementação, ela não vai para aposentadoria. Quando, vamos dizer, eu me aposentar, eu não levo esse valor de R$1.400, R$1.500. R$1.500, que é o valor da complementação. R$1.500, R$1.500 e pouco, eu não levo para aposentadoria. Eu só levo os meus R$1.400, que é o meu salário base. As outras vantagens, tudo sai com a sua aposentadoria. E hoje, o que é ganhar R$1.400? Você vai no mercado, você não consegue trazer quase nada. Você vê que qualquer comprinha que você vai no mercado é R$1.300. Ou é R$300. Qualquer comprinha que você vai no mercado é 300, é 200, é 300, é R$400. A energia, aqui na minha cidade, que a gente tem usina, é uma das energias mais caras. Aqui na minha casa eu pago 400, quase R$500 de energia. E olha que eu durmo várias noites no hospital. Então, assim, mediante toda essa situação, mediante todas essas coisas, foi que me fez vir para o YouTube. Trabalhar sempre foi na enfermagem, sempre foi assim, minha grande razão. Eu fiz meu curso de enfermagem, eu tinha um sonho. Eu e meus colegas, todos que foram para a enfermagem eram nessa situação, tinha um sonho. Só que você trabalhar, lidar com... Nós não trabalhamos num órgão lindo e maravilhoso. A gente não trabalha num ambiente alegre. Quem está dentro do hospital, a pessoa está triste, está preocupado com a sua doença, está preocupado com seus familiares que deixou em casa, está preocupado porque sua conta está lá parada porque ele está internado e não pode trabalhar, né? Porque a maioria das pessoas que ficam internadas, eles são particulares, às vezes são autônomos, e principalmente a maioria autônoma fica super preocupada, porque se ele não trabalha, ele não ganha. Então, muitos também estão só, porque não tem família, porque não tem pessoas, às vezes a pessoa da família também não pode parar a sua vida por conta da pessoa que está internada. N coisas que o paciente passa. E são essas coisas que ele passa para a gente. Que às vezes muito fica tão assim, nessa situação, que às vezes eles até são meio áspero com a gente da enfermagem. Porque é nós que estamos ali, na linha, na ponta. É a gente que está ali, cuidando dele, limpando ele, dando banho nele, levando o conforto, a medicação, o conforto para ele. Então, assim, a medicação, é a limpeza do seu local onde você está dormindo, do seu leito. Somos nós somos o cuidador. Nós somos o cuidador, nós somos o psicólogo, nós somos, às vezes, até assistente social, porque já teve vez de eu ajudar paciente, de conseguir um lugar, porque ele vem do interior para cá, fazer cotinha com um colega para pagar um lugar para, às vezes, um paciente ficar. Muitos de nós já fizemos isso. Então, assim, tudo isso é nós da enfermagem, porque a gente escuta o relato, a gente está ali. A gente que está mais próximo, o médico cuida, o médico... Mas ele não, o médico ele não conta para o médico a sua vida particular, assim, as suas necessidades, as suas frustrações,
Ele fala do relato do seu problema de saúde com o médico. Mas a sua vida pessoal, ele passa ali uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses internado. Já teve paciente ficar 4 meses internado. E para quem que ele conta essas coisas, esse tempo todinho? A gente que está ali, dá 12 horas, 24 horas com o paciente. É pra gente. Quando às vezes ele está internado, que acontece alguma situação na casa deles, é pra gente que ele conta. Então, assim, somos nós da enfermagem que estamos ali. Ao nascer, ao morrer. Mas o poder público só olhou pra gente quando foi na época do Covid. Nós éramos heróis. Nós éramos heróis. Porque nós estávamos ali, colocando nossa vida em risco. Nossa vida em risco. Então, hoje, por mais que eu ame a minha profissão, eu estou muito triste. E hoje, assim, eu não quero ficar dentro do hospital mais tempo. Eu não quero adoecer, ficar ali trabalhando até, como muitos colegas, 70 e poucos anos, trabalhando. Tem colega minha que tem 70 e poucos anos, empurrando ali dentro do hospital, na esperança do salário melhorar. E o salário não melhora. Só melhora para os políticos. E aí, muitas das minhas colegas que se aposentou, teve uma que esperou uma tal de transposição. Esperou tanto que quando ela se aposentou, nem com um ano de aposentada, ela caiu doente agora esses tempos e foi a óbito. Não aproveitou sua aposentadoria. Vivia dentro do hospital, trabalhando o tempo todo. A gente fica presa das 7 da manhã às 19 horas. Às vezes das 19 às 7 da manhã. A gente não pode sair de dentro do hospital. A gente não tem aquele horário que a gente sai meio-dia, 12 horas e volta às 2 horas da tarde. Não. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ficar dentro do hospital. E cada vez mais a nossa carga horária aumenta. Cada vez mais eles pressionam a gente. Para cada vez mais a gente fazer mais plantão. E não é fazer mais plantão porque a gente vai ganhar mais, não. Mais plantão porque eles dizem que a gente fica devendo, que a gente está devendo hora. E não é isso. Mas nessa situação que eu estou falando para vocês, que eu já estou cansada. Seriamente, eu vou em busca de coisas melhores para minha vida, para minha saúde. Eu não quero adoecer dentro do hospital, trabalhando. Eu quero aproveitar minha vida. Eu quero poder estar dentro da minha casa, fazer minhas coisas. Trabalhar é bom, mas nessa situação não é bom. Quando você trabalha, perde noite de sono, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, não tem Natal, não tem aniversário de um filho. Porque se você tiver de plantão, você tem que estar lá. Você não pode estar perto do seu pai, da sua mãe. Porque se você tiver de plantão, você tem que estar lá. E aí, o nosso reconhecimento? Nenhum. Então, eu não quero mais isso para minha vida. Eu estou em busca de paz. Eu estou em busca de melhorias para minha vida. Mas melhorias não só financeira, melhorias de tranquilidade, de estar num ambiente bom, de não estar num ambiente carregado que é problema de saúde. Eu quero ter condições de poder me aposentar, de ficar na minha casa e viver minha vida. Então,
é isso, é um desabafo. E cada vez mais, ontem eu estava conversando com a colega, como eu falei, e ela contando as situações que tá, as coisas que tá, o poder público, as coisas que estão fazendo. Aí a gente fica vendo as situações, as roubalheiras, as coisas tudo, a gente vai se decepcionando, porque para a gente da saúde nunca tem dinheiro, para dar um aumento, para melhorar um ambiente de trabalho, falta material, falta as coisas, e a gente tendo que trabalhar, não tem dinheiro, depois a gente vê que deu dinheiro para cá, deu dinheiro para lá, que dinheiro foi para aqui, dinheiro foi para ali, e a gente está vendo o dinheiro indo, mas não para a saúde. Você viu aquele prédio lindo da Assembleia? O CPA nossa, que é a coisa mais linda, prédio que o pessoal trabalha do governo. Enquanto os hospitais, é difícil de entender. A gente entra assim, parece um campo de guerra. Então, esse ambiente aí é um ambiente insalubre, é que eu não quero ficar trabalhando por muito tempo mais. Por mais que eu ame trabalhar nessa área, mas eu não quero mais. Isso está me adoecendo. Eu não quero adoecer dentro do hospital, minha gente. Não quero. Eu não quero isso para minha vida. Então, eu vim aqui só para poder falar e desabafar um pouco com vocês. Muito obrigado, grata mesmo por me ouvir.